Hoje a gente teve um imprevisto, está no convite de vocês a apresentação do Núcleo de Segurança do Paciente, instaurado, implementado pelo CAISM, que apesar de ser uma legislação, né, a gente ainda vê pouquíssimas instituições com este órgão, né? Não sei se é porque os acidentes ou os incidentes não são notificados, na maioria das vezes, ou já existem módulos de qualidade de informática que fazem o quase erro, o quase evento, né, que é uma coisa muito importante, porque ele não deixa o evento acontecer, o incidente, um atraso, uma queda do leito, etc. Mas a doutora Roseli, do CAISM da Unicamp, a sogra dela faleceu, então a gente teve que inverter um pouco essa ordem. A doutora Evelinda, então, vai apresentar os PCDTs de 2 transplantes, né, Evelinda? Do cardíaco e do hepático, pulmonar, desculpa. E, em seguida, o Dr. Ricardo vai demonstrar os resultados do projeto da demanda de pacientes em cuidados paliativos, um estudo multicêntrico, que é um estudo do PPSUS, né, que nasceu através das avaliações de tecnologia. Então, eu peço desculpa pelo imprevisto. Para março, então, a gente tem a apresentação de um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atendimento de gestantes em dependência química, né, do Hospital Leonor de Barros, daqui de São Paulo, da equipe deles. Tem a apresentação do Dr. Paulo, do CAISM também, da Unicamp, com a construção do PTC da vacina de HPV, e ainda confirmar o Dr. Wellington Cardia, com a agenda eletrônica de pacientes, por ordem de prioridade, né, as prioridades, que também é tudo informatizado. Então, eu espero contar com a presença de vocês. Hoje, a oficina dessa reunião é a Câmara de Evidências científicas com as bibliotecárias, acho que são 20 bibliotecárias, 30, mas a gente resolveu abrir para os interessados, né? E a de março é de PTC, e no comecinho de março tem a oficina de PTC, de avaliação econômica, em Presidente Prudente, tá? Quem quiser ir para Presidente Prudente. Então, muito obrigado pela presença de todos. Então, uma conversa prévia sobre a Rename Renases, que a gente queria só deixar documentada, é justamente que está nesse momento aberta a consulta pública sobre os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas até o dia 29 de fevereiro. Nós precisamos que todos participem e façam a sua contribuição. De acordo com a doutora Clarice, a enquete é realmente muito simples, mas a gente vai tentar, então, ver se vocês mobilizam os colegas para a gente poder fazer. E, então, a esse respeito também, né, é a criação dos referenciais, pessoas que têm conhecimento sobre alguma coisa, para a gente começar a fazer essa discussão. Então, essa apresentação que a gente vai passar aqui, dia 6 de agosto, foi apresentada na Conitec. Ela sofreu depois uma consulta pública, que a gente vai mostrar um pouquinho a aparência, mas o importante para vocês é o seguinte: esta foi uma apresentação de resultado que teve análise de resultados no nosso meio. Nós entendemos que estas análises são muito importantes para a gente poder motivar a mudança das políticas de saúde, a incorporação de coisas novas e diminuição das coisas antigas, ou modificação por substituição de uma maneira total. Então, os pareceres técnicos científicos, eles respondem a perguntas estruturadas. No caso deste protocolo,
para fazer um parecer sobre imunossupressor, ele pediu duas perguntas, né, sobre a segurança e efetividade do tacrolimo, sirolimo e everolimo, que eram os novos imunossupressores que estavam sendo utilizados, e também perguntou qual seria a estimativa de impacto orçamentário, né, desta nova composição dos imunossupressores. Então, a partir disso, a gente fez uma revisão sobre os dados epidemiológicos e clínicos, né, e essa revisão foi com respeito à literatura inter e também nacional, se fez uma avaliação econômica e se fez, então, esse impacto orçamentário para poder responder. Tá? No Brasil, qual era a magnitude do problema em transplantes pulmonares? Não é muito grande, né? Foram feitos menos de 100 transplantes em cada ano, só que cada um precisou, então aqui a parte de óbitos, né, que quantos óbitos aconteceram por tipo de transplante, que pode ser unilateral, bilateral, mas também tem aí a linha das intercorrências pós-transplantes. Esses eventos clínicos são pagos pelo SUS com fixo, não um valor fixo, é um atendimento clínico. E o que é que isso custou, então, para o Brasil inteiro, para a gente ter essa noção de onde está o que a gente já gasta, né? Para a gente poder começar a pensar em qual seria o impacto orçamentário da incorporação desses medicamentos em cima do que a gente já gasta. Tá? Então, como que isso vai ser? Então, isso é feito com uma tabela do DataSUS, é fácil de fazer por procedimento. Quem tiver necessidade, né, a gente pode trabalhar mais, a gente se coloca à disposição para isso. Isso aqui é uma publicação, então, do cenário internacional, o que está acontecendo, né, quais são as causas que levam ao transplante pulmonar, para a gente ver assim, ó, tem tudo isso aqui, ó, são 2.000 e tantos transplantes que foram feitos por doença pulmonar obstrutiva crônica. Como que isso se compara com o Brasil e qual é o que estão usando, então qual é o esquema imunossupressor que estão usando mundialmente. E a gente vê, então, que o tacrolimus está sendo usado em grande escala, enquanto que os outros é pouquinho, né? Existe ainda esquemas usando a ciclosporina, mas não chega nem a metade dos pacientes. Esse é o panorama de mudança internacional, então, e isso aí vem através dos anos sendo alimentado. Essa é a publicação de 2010 de Stelic, né? Mas então, a gente mostrou isso para dizer, olha, a gente não está inventando uma roda, isso já vem sendo utilizado internacionalmente, e os resultados que isso tem posto... só para um parêntese aqui. A gente colocou essa figura para dizer assim, olha, cada remédio vai ter... Não é pago pela tabela, para o hospital 57.256. Tem alta complexidade, mas a gente não sabe quanto ele custa na realidade, né? Então, o parêntese que eu queria fazer é dizer assim, olha, esse remédio, o tacrolimo, ele vai competir com a ciclosporina, tá? Então, onde que está o meu... Então, aqui, ó, ciclosporina e tacrolimo são inibidores da calcineurina. Tá? Enquanto que os outros dois, os sirolimus e o everolimus, são para outro tipo de receptor. Então, eles são adicionais, eles não são de base. Tá? Eu acho que isso tem que ficar bem explícito. E isso também não compete nem com a azatioprina, nem com o micofenolato, que também são utilizados como adjuvantes nesses esquemas imunossupressores. Então, para ficar bem claro desde o começo que algumas coisas vão substituir alguma coisa, mas os outros não vão tanto substituir, né? Então, a gente fez uma busca sistemática na literatura com os nomes, né, destes imunossupressores, fomos buscar em todas as bases de dados que a gente tinha acesso, não é? Se lembrando que a gente tem que buscar o máximo possível,
tá? E o que a gente encontrou, então, no panorama, né, são, para o tacrolimo, 5 estudos, mas, na realidade, são 3 estudos randomizados completos. Tinha 2 publicações subjacentes do mesmo estudo. No caso desses alternativos, né, inibidores de mTOR, foram 10 estudos, mas, na realidade, são 3 estudos completos e várias publicações do mesmo estudo. Tá? Então, aqui a gente tem um pouquinho mais de 400 pacientes, aqui tem um pouquinho mais do que 400 pacientes documentados, são poucos pacientes. Se a gente pensar na possibilidade de que um evento raro é 1 para 1000, como é internacionalmente, a gente não chegou lá ainda nem a conhecer a segurança total, porque muitos mais estão sendo utilizados, como vocês viram naquele negócio do registro internacional, mas as pessoas não estão publicando seus resultados. Então, não tem estudo suficiente ainda para a gente saber algum evento raro desses medicamentos. Tá? Então, a meta-análise com esses 3 estudos foi feita pela Cochrane, estava documentada, não precisava a gente reinventar a roda, e mostrava justamente que os inibidores de calcineurina, tanto ciclosporina como tacrolimus, não são diferentes no tamanho do efeito. Né? Então, não precisava inventar roda, os estudos já estavam analisados, tanto na parte de efeito quanto na parte de mortalidade. Não há diferença nenhuma entre os inibidores de calcineurina. Tá? Isso aqui é com relação o evento adverso maior, que é a bronquiolite obliterante, que na realidade é a rejeição crônica, que leva a ir fibrosando os brônquios, né? Então, mostra que sim, existe uma diferença entre o tacrolimus e a ciclosporina, né? E aqui não chega a ser... e favorece, então, o uso de tacrolimo, mas na parte... aqui, o que era que eu tinha? Eu cortei o título. Não, é a bronquiolite obliterante também, mas é os outros 2 estudos. Não chega a ser significativo, porque um estudo deu igual, não é? Mas tinha uma tendência de ser melhor com o tacrolimus. Então, assim, por estas razões, não é? Como é que ficava a sobrevida dos pacientes, né, quando a gente pensava em livre de evento? Efetivamente, em alguns momentos, não é, o tacrolimo é superior à ciclosporina, mas no final as curvas se sobrepõem. Então, de alguma maneira, a justificativa para a Conitec era assim: tem efeito, desliga alguma coisa, a gente não entende qual é, mas a gente tem poucos estudos, então vamos ver o que a gente pode olhar. Então, no tratamento, saída de tratamento, o tacrolimo leva vantagem sobre a ciclosporina. Então, se a gente está pensando em adesão ao tratamento, já que fez tanto investimento nesse transplante, talvez isso seja uma das estratégias também para a gente ganhar mais a confiança do paciente e dizer: olha, se uma coisa não está sendo legal, a gente vai te dar outra, mas você vai cumprir com o tratamento. Tá? Então, revisão da literatura com as meta-análises. Sobre outros eventos também, vai ter uma série de slides, eu não vou falar de todos, mas a apresentação está disponível para vocês. Inclusive, o relatório completo está no site da Conitec, já desde setembro. Tá. Então, só passando rapidamente, porque são bastante, em resumo, qual é o panorama? Não é? A respeito de óbito, ciclosporina 0,24, né? A respeito de rejeição aguda, rejeição crônica e disfunção. Então, isso aqui já está incorporado. Agora, qual é a vantagem da gente usar esses outros? Então, é a diferença daqui menos aqui. Tá? Então, se eu somar tudo de estimativa de complicações, quase 2/3, não importa que esquema, né? Exceto quando entra com
adicionados, né, o everolimo e o tacrolimo, que aí diminui pela metade. Mas, de qualquer maneira, assim, não é o esquema imunossupressor maravilhoso que vai resolver todos os nossos problemas, não é? A gente tem uma margem de ganho, não é? Numa população extremamente pequena, extremamente especializada, mas que tem que ser estudada a fundo, porque a gente não tem número de pacientes documentados suficiente, porque a gente sabe que ainda vai ter que desenvolver coisa nova, porque esses remédios não são a solução milagrosa, não resolveram os problemas. Então, a gente tem que ir adiante, porque a gente ainda não conseguiu um nível de evidência suficiente para dizer assim, olha, essa é uma estimativa confiável. Qualquer coisa que apareça no panorama vai mudar essas estimativas, porque a gente não tem número suficiente de pacientes ainda, tá? Para nenhum dos desfechos, tá? Então, fizemos um resumo dessas evidências para defender lá na Conitec, tá? Nós temos que evoluir, temos que trazer esses conhecimentos para dentro dos nossos grupos, tá? Os resultados da experiência do INCOR foram documentados para dizer como que aconteceu ao longo dos anos nesse momento, né? Isso aqui está submetido para publicação, então está disponível para vocês, daqui a pouco já vai sair também na grande mídia, tá? Nós tivemos uma série de casos, né, acompanhados ao longo do tempo, dos quais mais de 100 tiveram o uso de tacrolimo. O que a gente está mostrando para vocês é a seguinte, ó, é o tipo de imunossupressor final, porque nos itinerários diagnósticos e terapêuticos destes pacientes, houve o uso da ciclosporina como uma imunossupressor de base, e depois foi salteando. Pode ter virado para o tacrolimo, depois pode ter adicionado um desses everolimo ou sirolimo, e depois volta a usar a ciclosporina, vai e volta, essas coisas não são fixas. Para poder fazer uma análise simples, a gente botou pelo tipo de imunossupressor final, mas esta é apenas uma análise, não é? O que a gente está mostrando para vocês é assim, ó, de qualquer maneira, alguma utilidade tem, e fica claro, quando a gente olha, né? Ó, aqui está o representante dos... Se a gente fosse analisar por cada um isoladinho, ia ter muitos poucos. Só o que é confiável é esses aqui da ciclosporina, mas também passa a não ser tão confiável, porque são um pequeno número que só usaram ciclosporina do começo ao fim, permanecem na ciclosporina mesmo 10 anos após o transplante, né? Essa é uma informação homogênea, uniforme, mas pequena. Agora, os outros ficaram no vai e vem, ó. Ciclosporina, tacrolimo. Ciclosporina, tacrolimo, ciclosporina, everolimo. Aqui, ciclosporina, tacrolimo, everolimo. Aqui, tacrolimo, depois voltou para ciclosporina. Ó, e aí... Então... Só também não tem, né? Não tem. Ninguém usou como primeira linha. Então, a gente não sabe os efeitos disso tudo. O que a gente está mostrando para vocês é justamente isso, né? A gente ainda não tem um conhecimento suficiente, então todo mundo vai ter que documentar de maneira extensiva as suas casuísticas para a gente chegar a construir esse conhecimento. Essa é uma documentação da casuística do INCOR, é uma casuística grande em relação ao que foi feito no Brasil, mas, de qualquer maneira, não é o total do que foi experimentado no Brasil, tá? Então, ó, essa é a curva de sobrevida, e esse aqui é por dias de segmento em transplante pulmonar até o 10º ano, tá? Então, tem essas diferenças, se a gente vai olhar no geral o que aconteceu, né? Livre sobrevida por dias de segmento. Agora, se a gente for olhar no mundo, qual é o nível deles? É mais ou menos a mesma coisa, porque a gente estava lá no 10º ano de segmento, então nós estamos com metade dos pacientes sobrevivendo, tá? Então, é comparável ao nível internacional. O que a gente está vendo também aqui? Se a gente olha o primeiro ano, é espetacular.
melhora bastante. Agora, se a gente isolou o primeiro ano e olha só depois, as curvas se sobrepõem. Ou seja, durante os primeiros eventos de rejeição, primeiro ano de vida, né, a diferença é significativa e substancial. Eu salvo vidas e depois essas vidas passam a se comportar como qualquer outra. Elas permanecem na curva do que a gente já tinha, historicamente, com a ciclosporina, que é a curva vermelha, né, está se sobrepondo de maneira compacta com todos eles, exceto essa experiência aqui do everolimus, mas é pequenininha. Então, cada paciente que morre é um degrauzão desse tamanho, e aí fica como fosse aparecendo muito inferior. Não é verdade, é apenas que a gente tem muito pouco conhecimento ainda, muito poucos pacientes com essa experiência. Tá? De qualquer maneira, a sobrevida vem melhorando no panorama internacional e no nosso também. Tá? E a gente está de acordo, né? Existem riscos, e esses riscos analisados, então, interferem mais ou menos, e aqui mostra por ano. Ó. Então, antes era assim, e vai vindo, diminuindo, e quem tiver CMV, infelizmente, quando o doador teve CMV, a diminuição com os antivirais ainda não está completa, né? Ainda não é, tá? Enfim, as curvas são mais ou menos assim, com respeito à idade. Então, se o transplantado é mais velho, a gente tem mais dificuldade. Isso tem que ser feito com mais carinho. Assim como na idade extrema, a variabilidade também é maior, tá? Então, por enquanto, nesse grupo de 20 e 25 anos, o intervalo de confiança ainda é grande e a gente ainda tem dificuldades. Tem que ter um critério melhor para a gente poder estreitar lá também. Mas, com respeito à idade média, onde a maioria dos transplantes, a gente já tem algum conhecimento mais sólido no nível internacional, né, que não tem tanta variabilidade. Eles conseguem se dar bem. Com respeito aos fatores, né? As análises são com quase 10 mil pacientes, para vocês verem, assim, está juntando, né? E o grande problema ainda é esse tipo de rejeição crônica no primeiro ano, né? Mostra aqui o problema do CMV, que a gente não resolveu ainda, apesar dos antivirais, né? Tromboembolismo pulmonar, que é um acidente vascular durante a cirurgia, pode ser prevenível. A gente ainda não terminou de resolver também esse assunto, nem no nível internacional, nem no nosso meio. Tá? Então, está documentado o que tinha na literatura em relação à nossa realidade aqui no INCOR. Tá? Nos casos internacionais, os centros que têm um volume pequeno, eles tiveram mais dificuldade para dar um resultado melhor. Então, umas curvas de aprendizado que a gente tem que considerar mundo afora. Com respeito às considerações econômicas, repetindo aquela tabela do DataSUS, né, e os remédios, quantos eles custam e quanto seria pelo preço no tratamento. Então, tendo uma noção geral, né, do impacto orçamentário por ano, do custo do medicamento de maneira isolada, para ver como que isso vai impactar, visto que as outras coisas são iguais. Então, pegamos todos os pacientes com aquele imunossupressor final, que é apenas uma coisa didática para a gente apresentar, não é? E botou aqui. Então, quem teve só ciclosporina, tranquilo, não é? O tempo todo, todos esses pacientes somou o quê? 150 mil reais. Tá? No caso do tacrolimo, não foi diferente. Os intervalos de confiança se sobrepõem. Né? É um pouquinho mais caro, mas se sobrepõe, e a mediana é um pouquinho mais cara, mas também estão mais ou menos no mesmo espaço. Quem sai fora foram esses 7 pacientes que precisaram do everolimo. Porque aí teve, obviamente, uso de tudo quanto foi coisa para salvar esses pacientes. Óbvio que custou o dobro, né? Então, o que nós aprendemos daqui? Tacrolimus custa mais caro? Custa mais caro.
mas não é um milagre de mais caro se a gente compara com os pacientes em geral da ciclosporina, tá? E aí, onde que é que custa mais caro? É nos remédios? Porque a gente está brigando por remédio, né? Então, é nos remédios que custa mais caro? A gente fez a trancha de ver o que é que custou mais caro. E, na realidade, o que impactou no tacrolimus é um pouco as dosagens. São os exames, tá? Mas aqui, ó, medicamentos, né? É muito pouco mais. E o exame, então, que é o cor de laranja sólido, ó, é que fica um pouco maior. Ciclosporina 26% e aqui para o tacrolimus 30%. Tá? É a dosagem do tacrolimus que ficou um pouco mais caro. Agora eu tenho uma ressalva para dizer para vocês que já, como o exame é mais tradicional, né, nos últimos anos ele voltou a ser o mesmo preço da dosagem da ciclosporina. Antes ele era mais caro porque a gente não tinha um volume muito pequeno e era um começo, né, dessas dosagens, então ele igualou agora. Fundamentalmente, o que a gente está mostrando aqui para vocês, tá? Os medicamentos, esse vai e vem aqui, ó, para vocês verem isoladamente, apesar, tem uma tendência, né? Mas isoladamente, o que a gente fez? Que à medida que os anos vão passando, vai diminuindo esses custos, não aumenta. Então, a incorporação não teve um impacto de repente fazer picos, né, de coisa. Mas aumentou os exames. Tá? Então, aumentou os exames e diminuiu os medicamentos. Isso quer dizer o quê? Se eu preciso menos de medicamentos, e aí está incluído os antibióticos e outros remédios, então, óbvio que houve um impacto positivo ao longo do tempo. Tá? Então, analisando isso, aqui com o número de pacientes, então, o que eu estou mostrando para vocês? A estrutura do gráfico. Tá? Foi feito um gráfico desses por cada ano de segmento. O que é que acontece com esses pacientes em geral? Esse aqui é todos com todos os medicamentos para ver o que acontece em geral. Então, os custos estão aqui nessa parte, e aqui, essa barrinha, é apenas o número de pacientes que está sendo analisado em cada uma das barrinhas. Então, aqui no final, depois do 10º ano, eu tenho pouca gente, aqui no INCOR. Tá? Então, eu só vou olhar para trás, onde eu tenho mais gente suficiente para mostrar essa análise. Tá? E o dinheiro que eles gastaram está aqui. Ó, tá? Então, vai estar refletido nessas caixinhas aqui, de acordo com os custos. Aí, aqui, é quem está vivo, quem está morto, quando gastou, só para mostrar para vocês o seguinte. Ó, quando complica, aí é que dá o problema. Tá? Não é só quem morreu que gastou mais, tá? Porque existem os óbitos que têm, evidentemente, um enorme custo, né? Mas também teve variações, né? Aqui são os sobreviventes, aqui de ciclosporina, everolimo e tacrolimo, e aqui os óbitos, tá? Óbvio que quem faleceu, teve mais problema, mas também dá para ver ali, ó. No primeiro ano, aquela caixinha da ciclosporina é lá em cima. Por que ela é lá em cima? Porque teve mais problema. Então, depois do primeiro ano, a curva fica para baixo. Da mesma maneira, aqui, ó, a partir do primeiro ano, o tacrolimo dos sobreviventes é bem baixinho, ó, menos do que 10. Mas, em compensação, depois é igual a lá, ó. Tá? Então, é apenas um panorama para mostrar para vocês que dá para a gente analisar isso, essa casuística, a partir da experiência do dia a dia. Não tem nenhum mistério, dá para a gente levantar os custos e o uso uso de recursos a partir da nossa assistência do dia a dia. Não tem nada de mistério, são contas relativamente simples, de soma e multiplicação. Não é? A única coisa que a gente tem que se disciplinar é levantar esses custos a partir da assistência e documentar a casuística. Tá? Então, aqui, a partir dessas premissas então, que a gente criou com a experiência no INCOR, a gente fez um modelo. Este modelo, né,
com a ajuda desse software aí, ele mostra, não é, o custo do que a gente gasta hoje e o que gastou, com quem foi convertido, não é, a esse novo imunossupressor. Tá? Então, essa também é uma estrutura relativamente fácil de fazer. Não é uma coisa complicada se a gente tiver os dados. E quais são os dados que tem necessidade? São os dados de campo sobre as probabilidades de ocorrência de evento e o custo, que é nada mais do que isso que está aqui. Então, eu vou dividir eu vou montar isso aí com todas as probabilidades para chegar aqui e calcular. Qual é a probabilidade deste braço deste desfecho, né, com esta alternativa, tá? O custo dividido pelo efeito, tá? Então, se eu aumento aquilo lá, um pouco isso aqui, nada mais é do que as equações. Eu somei tudo que gastaram cada um em cada braço e fui colocando. Seja que ele teve manutenção, seja que ele teve rejeição, ou seja que ele foi a óbito. Tá? E isso justamente na rejeição aguda, na disfunção ou outros efeitos adversos para compilar a complicação. Quanto valeria a complicação de os casos que tiveram ciclosporina. A gente viu lá naquele resumo da literatura que era 2/3, está aqui os 2/3, aqui, né, 67%, tá? E a manutenção, então, quem andou liso foi o resto. Então, aí nas árvores a gente coloca esse jogo da velha, né, para simbolizar o resto, certo? Tá? Aí depois calcula o do tacrolimo da mesma maneira, exatamente a mesma estrutura de árvore com as mesmas probabilidades olhadas lá, né, na literatura. E aqui é a terceira ramo da árvore para mostrar o que está juntando, tanto o tacrolimo quanto o everolimo. Tá? Então, a partir disso, dá para fazer o que a gente chama de um modelo de Markov. O que é o modelo de Markov? Na realidade, ele só vai circular. Então, quem tiver manutenção com ciclosporina vai permanecer com ciclosporina. Agora, quem tiver complicação de insuficiência renal, provavelmente vai ter que entrar no everolimo e tacrolimo. Então, qual é o custo que vai ser atribuído aqui? É o custo que vai ser calculado nessa árvore. Então, na realidade, a única coisa que o modelo de Markov faz é recircular os pacientes a cada ciclo que foi destinado a ser um ciclo anual e, dessa maneira, eu poder observar. Se eu tivesse 1.000 pacientes, como seria esse custo no total, né? O que vai acontecer com isso através dos anos? E aí a gente tem que rodar isso até que todas as pessoas vão estar no ramo que a gente chama óbito. Tá? Na realidade, ele fica separado no final para ir acumulando os pacientes que morreram e eles não voltarem a circular dentro do nosso coorte. Correto? Tá? Então, aí vai estar o pedacinho da ciclosporina, a mesma coisa vai ser feita para o tacrolimo e para o tacrolimo com everolimo. Tá? Mesma coisa, mesmo raciocínio, eu recirculo os pacientes para eles poderem, então, ou vai para aquele de óbito lá, ou fica com manutenção com uma ou outra terapia. Tá bom? Então, a partir disso aí, o que a gente fez? Em 50 anos, se a coorte estiver estável, ou seja, eu só analiso uma coorte que entrou para ver como é que ela vai se comportar ao longo do tempo, tá? Aos 48, 50 anos, vai morrer todo mundo. Aliás, já tem bem pouquinho vivendo aqui, ó, nessa parte dos 20 anos em diante. Tá? Depois, como que vai se comportar com um ou outro dos medicamentos? Você pode ter comorbidades também. Então, tem tudo. Tem que ver todas as causas, tá? Então, como que vai comportar?
No médio e longo prazo, vai ser todo mundo igual, não tem diferença. Agora, nesse bolinho aqui, as corzinhas ficam diferentes, né? É o primeiro ano ou os primeiros 2 anos, né? Se a gente olhar a probabilidade dele sobreviver nesse transplante, aí é aqui, ó, o máximo de ganho que a gente teve até agora, com os nossos pacientes que a gente fez, tá? Lembrando que a gente não tem toda a casuística, mas esta foi a nossa casuística no INCOR. Nós tivemos algum benefício para os pacientes, mais do que 20% dos pacientes estão sobrevivendo quase no 20º ano. A gente tem alguns pacientes hoje com 17 anos pós-transplante, tá? Então, o modelo pode ser validado pela própria experiência do INCOR, tá? Mas aqui ele está rodando com os 1.000 pacientes hipotéticos que teriam tido a experiência igual que a do INCOR. Tá bom? Tá? Então, esse tipo de análise que a gente apresentou na Conitec, né? E se custassem as mesmas coisas, então, menos do que os 150 mil lá, em média, para os pacientes, e o custo vai aumentando, óbvio, à medida que vai passando o tempo, porque quanto mais gente morre, mais custa. E esse que é o grande problema. A gente viu as caixinhas grandes dos custos dos óbitos lá na nossa coisa. Então, se a gente comparar os custos e efeitos, dividir aquelas 2 curvas que a gente acabou de ver, onde que vai estar o custo do programa, tá? Eu botei esses remédios novos e aí o que aconteceu? Com 300 pacientes, eu teria um custo de aproximadamente 4,6 milhões de reais para transplantar e manter 300 pacientes com as suas diversas complicações, e isso, aquilo, aquele outro, do jeito que está hoje, e seria não dominante no sentido de não adianta eu botar os novos, porque não vai mudar muito. Então, como tem um benefício, digamos assim, negativo, eles se equivaleram os custos, tanto do novo, né, quanto do segmento pós-transplante. E aí, o que isso significa como dinheiro a mais que o SUS vai ter que pagar para esses novos remédios? De novo, aquela tabela do DataSUS e o preço dos tratamentos por mês, para a gente fazer o impacto orçamentário. Tá? A gente foi buscar o que é que o SUS ressarciu para o INCOR, para poder ver o que aconteceu com eles. Então, ciclosporina, o everolimo, o tacrolimo, tá? O SUS ressarciu mais para esses pacientes aí, teve mais pacientes, tá? São 1.739 AHs faturadas que a gente está analisando, com ciclosporina, everolimo, e aqui estão os meses de segmento disso aí. Se vocês olharem os ressarcimentos, então, não tem uma diferença muito acentuada, exceto os que tiveram verdinho, que é os complicados da vida, né? Os complicados, aqueles que foram colocados justamente nisso, porque estavam complicando, né? É um resgate, portanto, está documentado aí. Da mesma maneira, só uma regressão para a gente ver como é que isso tem um padrão, né? O que a gente viu é que a linha tracejada vermelha é o tacrolimo, a ciclosporina é essa preta contínua, então isso aqui é o que a gente já tem no SUS, e esse que entrou. No começo foi bem mais caro, mas depois, à medida que foi passando, eles usaram menos dias de permanência. Então, eles eram muito complicados e passaram a ser menos complicados. Então, isso aqui é dias de permanência, eles ficavam menos hospitalizados de acordo com coisa. Então, fazendo a conta disso aí, quanto é que é por cada um deles, por tipo de complicação, volta lá naquele modelo, refaz todas as contas, né? Aí transforma essas contas em um braço, que é resumindo, fazendo as contas de cada braço, vai resumindo. A gente chama isso folding back, né, em análise econômica, e dá para a gente saber o que é que vai custar para o segmento de cada um deles. E aí
Óbvio que o tacrolimo mais o everolimo é o mais caro, até porque ele pegou gente muito mais complicada, mas esse aqui também é mais caro que aquele lá. 50% mais caro. Então, essa é a mensagem para todo mundo. Refaz a árvore para ver, né, os custos totais. E, desculpa, eu voltei atrás, perdão. Tá? Refaz a árvore com o modelo de Markov para botar os 300 pacientes rodando para ver como é que vai ficar, quanto que vai custar mais para o SUS, cada uma das árvores detalhadas só para ver direitinho. Tá? Um aumento de 113% no tacrolimo. Tá? E nesse aqui deu o quê? Eu não botei aqui o resumo, mas aqui deu aqui, ó. 10 mil a mais, dividido por 0,27. Deu lá, ó. 21. Não, isso aí é o custo total dos 300. Tem que fazer a divisão lá para dar certo, tá? Bom, fundamentalmente, análise de custo-efetividade é botar assim, todos os cenários possíveis, como é que vai acontecer? Se eu for tendo o que eu vi lá, de ao redor de uma conta de 20 de efeito, né? Como que vai custando à medida que eu forço aumentar esse efeito, né? Dando mais coisas. Então, quando eu chego nesse limite aqui, ó, dos 40% a mais de efeito, tá? Eu tenho um ótimo investimento de 1.200.000 a mais no programa de transplante pulmonar, né? Mas depois não adianta mais, ó, não vai. Eu posso aumentando os investimentos, não vai adiantar, não vai ganhar mais efeito. Então, essa análise dá para a gente ver um mapa. A gente começou aqui com o zero, né? Não estava usando nada, e depois foi aumentando o uso das coisas. E, óbvio, que mostra que no segmento pós-transplante, se a gente usar até a metade dos pacientes, nós vamos gastar no máximo 1.600.000 a mais, tá? Para o programa. Enquanto que a Conitec já tinha freado a adoção desses imunossupressores, porque o DAF, o Departamento de Assistência Farmacêutica, tinha dito que esse impacto orçamentário seria de 60 milhões. E não é verdade. Com menos do que 60 milhões, na realidade, nós conseguimos fazer o argumento para incorporar para 6 tipos de transplante, não apenas para o transplante pulmonar. Menos do que isso, muito menos, tá? Deu 1 milhão e poucos para cada um, e do TMO vai dar ao redor de 4 a 5 milhões, de acordo com o número de transplantes hoje vistos, né? Nós ainda temos que fazer essa árvore e botar ela lá na Conitec para transplante de medula óssea. Mas todos os demais vão ser ao redor disso aí, tá? Então, mostrando para vocês, então, que a gente volta a fazer o impacto orçamentário, e é esse 1.600.000 a mais para o programa, em relação ao zero, que era só a ciclosporina, tá? Correto? Os programas não vão ser, digamos assim, grandemente afetados, e dá para a gente botar aí, né, esses 19 e 21 mil, né, que foi a média e a variabilidade aí, certo? Então, no máximo, uns 2 milhões a mais. Conclusão. Isso foi a defesa, né, na frente da Conitec. As alternativas permitem de resgatar, liga e desliga, durante o primeiro ano o maior impacto, né? Um aumento de mais de 100% do custo habitual da manutenção, então não pode usar como primeira linha. Isso foi o que foi pactuado com absolutamente todas as equipes nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né? Só que existe essa demanda premente para o Brasil. Precisamos de mais estudos longitudinais, tá? Ficou aqui gravado também a consulta pública.
Então, está disponível para quem quiser aqui nesse computador, na parte de cima, e quem vai estar integrado também a outra apresentação no vídeo, para ficar registrado. Então, esse foi um projeto, o FAPESP entrou na linha PPSUS 2013, foi um projeto multicêntrico, que contou com a participação de 6 centros, o HC da Faculdade de Medicina USP, o Instituto do Câncer, a Faculdade de Medicina de Marília, Botucatu, o Hospital do Tatuapé em São Paulo, o Hospital de São José do Rio Preto, em que se procurou fazer um levantamento epidemiológico do que seria uma demanda de paciente em cuidado paliativo no estado de São Paulo. Porque, na verdade, quando se fala em cuidado paliativo, muitas pessoas entendem isso como algo que está relacionado ao fim da vida das pessoas. E o que a gente vai tentar mostrar aqui, e esse levantamento tentou dizer que pode e deve ser diferente, é que isso foi uma coisa que foi pensada maior. O grande mote para tudo isso, vou passar bem rápido porque isso não é exatamente o resultado, é a questão da medicalização e hospitalização do atendimento à saúde, que a partir da segunda metade do século XX, com todo o avanço tecnológico, passou a contar com um monte de coisas que melhoraram a qualidade de vida, melhoraram o tempo de vida das pessoas, pôde trazer inúmeros benefícios. Eu estava falando de imunossupressor, transplante agora há pouco, quer dizer, tudo isso é benefício incontestável, mas que aumentou, e isso também é natural, os custos com a saúde. E se aumentar o custo e continuar trazendo benefício e continuar trazendo alívio de sofrimento, qualidade, está tudo certo e a gente é dever do Estado, é dever de todo mundo ir atrás do dinheiro para poder bancar isso, porque isso é benefício para a população. Mas o fato é que se começou a mostrar que realmente isso não trazia benefício para a população em termos de promoção de qualidade de vida, em termos de satisfação do usuário, e com um gasto imenso para o sistema de saúde que não estava proporcional ao benefício que estava sendo conseguido. Isso gerou uma crise, principalmente da década de 80 para a década de 90. Na década de 90, os artigos, principalmente de literatura americana, eram flagrantes, cada vez mais claros nesse sentido. E isso acontecia, isso conseguiu se mapear porque isso acontecia. Quer dizer, muita tecnologia, muita coisa nova, muito medicamento, muito aparelho, muita técnica de exame diagnóstico, por uma população cada vez mais idosa, com cada vez mais morbidades associadas, e que, apesar de tudo isso, passavam por grande sofrimento e morriam em grande sofrimento. Um ícone disso foi um estudo que chama Suporte, de 1995, em que se estudou 9 mil pacientes em UTIs americanas e tentou se ver como esses doentes estavam morrendo, e as conclusões foram aterradoras. E isso gerou um grande movimento que começou a dar andamento a um movimento de precisamos fazer alguma coisa. E dentre as propostas de fazer alguma coisa que surgiu naquela época, foi a proposta de se começar a pensar novamente numa prática que já vinha sendo desenvolvida principalmente na Europa a partir do final da década de 60, através do trabalho de médicos, de investigadores de equipes multiprofissionais, principalmente da doutora Cicely Saunders, que se chamava cuidado paliativo, e que era uma prática que poderia trazer, de alguma forma, um benefício para essas pessoas, principalmente para aquelas em que a tecnologia e todo esse aparato não podia trazer benefício tanto em termos de melhora do tempo, como melhora da qualidade de vida. E se começou a levantar as possibilidades de que isso pudesse ser uma saída. Tem autores que dizem que isto é uma saída possível para a crise do sistema de saúde do final do século XX. Tá? Isso deu um impulso, uma alavancada para o cuidado paliativo. No mundo, na Europa, nos Estados Unidos, isso já estava mais, principalmente na Europa. A partir do começo desse século, nos Estados Unidos, isso passa a ser reconhecido como uma especialidade médica, começam programas de formação. Aqui, no início do século XXI, os grupos, as pessoas, os poucos que estavam relacionados a essa prática de cuidado paliativo começam a se congregar em associações. Uma das associações que representa o cuidado paliativo no Brasil hoje nasceu nessa época, em 2005, e a partir daí muita coisa começa a ser feita para florescer, porque eu chamei de um florescer no cuidado paliativo a partir da década de 90, com iniciativas isoladas, mas a partir do século XXI, com uma forma mais organizada, visando a atenção aos pacientes e à família, com foco no sofrimento humano, que estava deixando de ser abordado de uma maneira satisfatória com tudo que se tinha de conhecimento até então. Muito bom. No Brasil, focando aqui para nós,
Isso tem tudo a ver, essa atenção que é maior, que olha para o paciente como um todo, com a atenção e as definições do Sistema Único de Saúde, uma atenção integral, integrada. E como de dado estatístico, tem mais ou menos 1 milhão de mortes no Brasil por ano, mais ou menos 2/3 por doenças crônicas e ou degenerativas. Ou seja, doenças passíveis de se beneficiarem de algum tipo de paliação em algum momento ou em todos os momentos, como eu vou falar. Mais flagrante do que isso, 2 estudos recentes, da mesma publicação, 2010 e 2015. Em 2010, dá conta do Brasil como 38º entre 40 países, como uma das piores assistências que se prestam ao fim da vida no mundo. Esse estudo foi repetido em 2015, agregando outros países, na verdade agregou países piores que a gente, provavelmente, porque a gente deixou de ser 38 e 40 para ser 42 em 80. Nós não mudamos muito do 38 para o 42, mas bastou todo mundo que estava ruim. Uganda está na nossa frente. Então, isso, e muito relacionado a critérios de organização da assistência, porque algumas dessas coisas davam conta da não existência ou da incipiência de ações em cuidados paliativos, quando já a partir do início do século, ou seja, 10 anos antes desta data, já se tem relato de serviços organizados de cuidado paliativo e assistência, mas de uma maneira pontual, de uma maneira pouco integrada, de uma maneira que nem todo mundo conhece, e isso sim pontuou a gente para baixo. O que adianta eu ter uma coisa bacana aqui, que ninguém conhece, que ninguém sabe, que ninguém tem acesso? Muito bem. A partir daí, quer dizer, nesse começo de século, com a fundação da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, com a definição de critérios de qualidade assistencial por essa entidade, um processo de regulação da prática até 2010, que culminou com a Resolução 1805, que foi o primeiro documento do Conselho Federal de Medicina, que começou a criar elementos para embasar de uma forma clara essa prática no país, a questão das diretivas avançadas de vontade, que veio em 2012, e o reconhecimento disso como uma área de atuação do médico, e já no primeiro momento também do terapeuta ocupacional, porque essa classe correu atrás desta qualificação, desse reconhecimento. O cuidado paliativo, a medicina paliativa, passa a ser considerada uma área de atuação e por isso há uma exigência de que se haja formação, capacitação específica de profissionais. Então, em 2013, passam a existir os programas de residência médica e em 2014 as residências multiprofissionais na área. Então, começam a aparecer os programas pelo Brasil. Residência médica, se não me engano, hoje são 11 programas no país e residência multiprofissional são 2 programas. Nós aqui no HC temos uma residência médica e uma residência multiprofissional, funcionando já a partir de 2014. E nós precisamos disso? As estatísticas, usando o modelo britânico pela Academia Nacional de Cuidado Paliativo, dão conta que a gente precisaria no Brasil de mais ou menos 10 mil leitos especializados em cuidado paliativo e cerca de 1.000 equipes funcionando pelo país. Nós temos no máximo 10% disso hoje, no máximo. A realidade é que o sistema de saúde ignora essa prática, principalmente o SUS. Não há uma forma, um reconhecimento de que isso exista, de que como isso deve ser inserido na política de saúde voltada para o SUS, como ressarcir, como indicar e tudo isso. Então, existe uma real necessidade na rede que é desconhecida, até porque não se tem critérios para dizer quem merece cuidado paliativo e em que nível isso deve ser aplicado. A questão da identificação da terminalidade da vida ainda é duvidosa para muitos, apesar de já existirem conceitos claros a esse respeito com relação a câncer, insuficiência cardíaca e outros vários diagnósticos. Mas a gente acredita que mais importante do que reconhecer a questão da terminalidade da vida é na linha do que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é tratar de aplicar e de compreender o cuidado paliativo como um processo que vai ao longo de toda a linha do adoecimento, no processo de adoecimento no tempo. E esta foi a proposta desse estudo, tentar identificar ou classificar os doentes ao longo do tempo da sua evolução de doença para entender que tipo de cuidado paliativo essas pessoas precisam. A pergunta deixa de ser se a pessoa tem indicação de cuidado paliativo, mas qual o cuidado paliativo é que ele precisa. Porque como filosofia de assistência, no mínimo, se a gente quisesse bem amplo, todos que são portadores de uma doença crônica avançada, potencialmente fatal, em algum momento que pode demorar muito, ou que coloque a vida em ameaça em algum momento que pode demorar muito, já são
candidatos para uma atenção em cuidado paliativo. Vou tentar me explicar melhor. Essa é uma curva que a Organização Mundial de Saúde define para explicar como é que o cuidado paliativo entra nessa história. Ali é o início da evolução da doença e essa é a linha do tempo. Quando se inicia a evolução da doença, quando se faz um diagnóstico de uma doença no princípio, tudo que a gente aprende como medicina, como assistência à saúde, dá conta desse doente, sempre deu. É o que a gente chama de tratamento modificador da doença. O indivíduo que tem insuficiência cardíaca toma diurético, toma beta-bloqueador, toma inibidor de enzima de conversão. O indivíduo que tem câncer vai para a quimioterapia, uma, segunda, terceira linha de quimioterapia. Existem recursos, mas uma boa prática assistencial indica que mesmo que para esse indivíduo é importante que se estabeleçam alguns domínios de atuação e de cuidado que não estão 100% contemplados por aqui ou que se perderam com o tempo, com a questão da tecnologia. Falo da relação médico-paciente fortalecida, falo do trabalho multiprofissional que funciona de verdade, falo do estabelecimento de vínculo, falo do planejamento de assistência e cuidado ao longo de um processo que vai ser longo. Mais ou menos longo, mas vai ser longo. À medida que o tempo vai passando e esses tratamentos e essa doença vem sendo tratada, e aqui eu estou falando de anos de evolução, o tratamento modificador vai perdendo papel, porque vai deixando de conseguir controlar tão bem os sintomas e dar conta de segurar o curso da doença. E essas questões voltadas para controle de sintoma, trabalho multiprofissional, vão se tornando cada vez mais importantes numa linha de progredir do tempo, até o momento que a gente chama de início da terminalidade da vida. Início da terminalidade da vida não significa vai morrer semana que vem ou amanhã. Significa, esta doença não tem mais nada que possa modificar o seu curso. Para o câncer, isso é mais ou menos poucos meses antes da morte. Para uma demência de Alzheimer, por exemplo, isso pode ser muitos anos antes da morte. Para uma insuficiência cardíaca, para um DPOC, para uma insuficiência renal crônica, para um hepatopata grave, isso pode ser 1 ou 2 anos, ou até um pouco mais antes da morte. Então, pensar no cuidado paliativo aqui é um reducionismo, porque pensar no cuidado paliativo em toda a linha do cuidado faz com que a gente consiga chegar aqui sem as enormes distorções que acontecem hoje quando se indica cuidado paliativo para alguém que está próximo da morte, que jamais teve contato com o seu processo de doença, com um trabalho multiprofissional bem equilibrado, bem elaborado e várias outras coisas. Então o objetivo desse estudo foi tentar equacionar em que pé está a população de pacientes internados no estado de São Paulo, nesses centros, dentro dessa linha do tempo. Então, estimular a necessidade de assistência em cuidados paliativos e seu potencial impacto econômico operacional no Estado. A gente vai tentar estimar como foi isso. Objetivos específicos, classificar os pacientes em perfis de acordo com a fase da evolução da doença, numa população que foi estudada verticalmente. Vou explicar como. Mais objetivos específicos. Então, isso aqui, como a gente falou já, classificar o paciente em perfil, modelar o cenário da demanda de cuidado paliativo de acordo com as necessidades desses pacientes. Então, para cada extrato, eu vou tentar dizer o que é preciso. E, de forma paralela, numa análise retrospectiva que foi feita, caracterizar a população que eu estudei no estado de São Paulo com o objetivo de entender se os 6 centros que foram estudados são representativos ou podem ser considerados representativos de uma população do estado. Porque eu posso ter pego 6 enormes centros universitários, quaternários, que não espelham o que tem na Santa Casa da cidade de Santa Maria do não sei quanto, e assim por diante. Então, eu preciso entender se a minha população é representativa. Como isso foi feito? 3 fases de estudo. Numa primeira fase, que a gente chama de retrospectiva, elas não aconteceram necessariamente nesta sequência temporal, mas eu as coloco assim para que a gente possa entender como a coisa aconteceu. A fase retrospectiva foi a partir de uma análise de banco de dados das internações de 2013 dos 6 centros que participaram do estudo. Falei, por favor, vão até a informática, vão até o serviço de arquivo do hospital, tentem levantar todas as internações que aconteceram no ano de 2013, porque nós vamos classificar por CID quem, de uma maneira grosseira, por CID, teria indicação de ter uma assistência em cuidado paliativo. Quem? Pacientes portadores de doenças crônicas qualquer. Câncer avançado, insuficiências de órgão, coração, pulmão, rim, etc. Doenças neuropatas crônicos, sequelados, pacientes com demência. Isso era uma coisa. Uma outra coisa foi a fase ativa propriamente dita do estudo. Se criou um instrumento especificamente desenvolvido para tentar colocar esses doentes na curva,
E esse instrumento já tinha passado por um estudo piloto dentro do Instituto Central do Hospital das Clínicas, com 500 pacientes, e que mostrou um resultado extremamente promissor e satisfatório dentro de conseguir classificá-los. Na verdade, esse estudo foi a reprodução por uma população bem maior do que a gente fez no micro-universo do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Depois de aplicado esse questionário, é um questionário de aplicação rápida, são 4 perguntas de sim ou não, que o médico responde e identifica, e através desse perfil de resposta, 1 sim, 2 não, 3 sim, 2 não, ou as combinações possíveis, eu identifico se o doente está no começo daquela curva, no meio daquela curva, perto do fim ou no finalzão da curva. E depois o que eu fiz? Esses doentes foram, depois de 1 ano, se fez contato com essas famílias, com os doentes, e se perguntou, esse paciente está vivo ou está morto? E eu conseguia fazer um pareamento entre o que o meu questionário previu e o que aconteceu de fato 1 ano depois. O primeiro perfil, que a gente chamou de 1, é para o paciente que está aqui no começo. Aquele para os quais as intervenções paliativas são principalmente na área psicossocial, estabelecimento de vínculo, alinhamento de comunicação, medidas não farmacológicas, aquilo que eu já falei para vocês. Tem doente que vai estar aqui. Foi qualquer doente internado. Se esse doente teve um diagnóstico de um inchaço na perna e cansaço, se internou e fizeram um diagnóstico ontem de insuficiência cardíaca, que começaram hoje a dar remédio, esse doente está aqui. Ele precisa de cuidado paliativo, falar do fim da vida, falar da morte? Não, está longe, não é nada disso. Mas precisa começar a estabelecer a comunicação, o planejamento e o vínculo multiprofissional. O doente considerado como doença em progressão ou avançada é uma doente para a qual o cuidado paliativo, olha aqui a proporção do vermelhinho claro para o vermelho escuro. Já tem bastante de necessidade de cuidado paliativo aqui, principalmente voltada para auxílio de controle de sintoma, que o tratamento da doença já não dá conta perfeitamente, planejamento do cuidado e a hora de começar a discutir diretivas avançadas de vontade, ou seja, o que o senhor entende ou espera que seja razoável de valor para o senhor quando chegar no final da vida, porque isto acontecerá. Sua doença é uma doença que pode levar a isso. Inclusive essa conversa que nunca acontece com os pacientes e com as famílias. Então este é o momento em que a doença está avançada, não necessariamente na terminalidade. A terceira fase, a fase da terminalidade, que eu chamei de perfil 3 e 4, 3 eram os doentes que tinham indicação para transplante. Porque ainda que eu tenha uma insuficiência cardíaca terminal, eu posso mudar completamente o rumo dessa doença se eu transplantar esse indivíduo. Se eu tiver um câncer em terminalidade com metástase que não responde a nenhum tipo de quimioterapia, esse doente vai morrer do câncer em uma expectativa de tempo curta de poucos meses. É um doente completamente diferente. Então, isso foi o que diferenciou 3 e 4, apesar de eles estarem no mesmo time na evolução. E saber que aqui, nesse momento, as intervenções clínicas são críticas para determinar o fim, melhor ou pior, desse doente. É aqui que os doentes morrem de colonoscopia. Você vai fazer indicar uma colonoscopia para um velhinho frágil e o indivíduo morre no procedimento. Então é aqui que se tem que ter um planejamento apropriado para essas pequenas possibilidades de intervenção clínica modificadora de doença, que na verdade às vezes mata o doente. Ou prolonga demais a sua internação e faz com que ele morra depois de 6 meses numa UTI em grande sofrimento. 6 meses, 2 meses, 1 mês, enfim. E a fase final é o que a gente chama de fase final da vida. São as últimas 2 semanas de vida, 3 semanas de vida, último mês de vida, porque a morte se estabelece como um processo, não um momento. E é esse o conceito que também as pessoas frequentemente não têm. Muito bem. Por que é importante? Por que a gente considera importante poder categorizar o indivíduo nessas diferentes fases? Porque eu posso, a partir daí, comparar modelos, discutir variabilidades regionais, as incertezas, estimar o número de leitos e serviços de cuidado paliativo que eu preciso na rede pública. Se eu tenho muito doente lá do começo da curva, eu preciso de uma estrutura que, na verdade, é dar ensinamento de cuidado paliativo para o cardiologista, para o pneumologista, para o oncologista. Eu não preciso criar um serviço de cuidado paliativo se eu tenho só doente na esquerda da curva. Mas se eu tenho doente para a direita, eu preciso de estruturas cada vez mais especializadas em cuidado paliativo, que vão depender do profissional especificamente formado para isso. Posso realizar inferência com relação ao impacto econômico e de resolutividade desses atendimentos. Para vocês terem uma ideia, só grosseiramente, isso é uma proposta para um novo PPSUS, aqui no HC, a gente chegou à conclusão por um cálculo econômico em termos de custo de diária de internação, que a diária de internação no STHC custava R$1.000 por dia por paciente, mais cara que uma internação num leito de cuidado paliativo. Só falando custo leito, sem procedimentos, que provavelmente a gente deixará de fazer a maioria deles dos invasivos.
R$ 1.000 por paciente por dia. Se eu criar um leito de cuidado paliativo para o HC e conseguir tirar o doente que tem a indicação, o HC economiza R$ 1.000 por dia para o doente. Fazendo uma projeção, no ano de 2010 a economia foi para cada um dos institutos, principalmente os mais, onde tem mais doente grave, CHC, INCOR e ICR, em torno de R$ 15 milhões por ano, só levando em conta isso. Isso foi o suficiente para falar, bom, então nós precisamos ter, e a partir daí a gente teve leito de cuidado paliativo. E é isso que a gente quer que o Estado também reconheça. O que a gente apresentou como resultados bem rapidamente? Essa é uma tabela das várias. O trabalho ficou imenso, tem 100 páginas de relatório, tem 80 tabelas, nem me lembro quanto, dá para fazer um monte de trabalho a partir daqui. Mas eu peguei as principais. Essa divide demograficamente a população estudada nos diferentes centros em que a amostra foi feita. Total de 2.277 pacientes que puderam ser catalogados e que não houve perda. Abordados, investigados, colhido dado, foi em torno de 3.000 doentes quase. Acabou ficando 2.300. Esses pacientes, esses centros, são bastante semelhantes com relação ao seu perfil de idade, sexo, tipo de paciente clínico cirúrgico e quantos por cento dos doentes estavam em enfermaria, PS e UTI. Nesse sentido, eles foram semelhantes, semelhantes entre si, mas diferentes. Por exemplo, a diferença entre clínico e cirúrgico existia significativamente, entre masculino e feminino deu, mas as características foram semelhantes. Porém, quando a gente avalizou os diagnósticos nesses diferentes centros, todas as linhas mostraram que câncer foi diferente, insuficiência cardíaca foi diferente, DPOC foi diferente, insuficiência renal crônica foi diferente, insuficiência hepática, demência, síndrome de fragilidade do idoso, falência de múltiplos órgãos, HIV, AIDS. O que eu quero dizer com isso? Os 6 centros eram tão diferentes em termos de leque de diagnósticos que eles podem representar o estado de São Paulo como um todo dentro do que eu considero uma amostra que seja passível de estudar e de dar um resultado para o estado e não especificamente para esses 6 centros. Já fazendo uma análise específica dos perfis, 1, 2, 3, 4, 5, lembra da evolução da curva? A gente chegou à conclusão que o perfil doença avançada, terminalidade de vida, com indicação de transplante ou não, ou processo de morte, estavam presentes em 32,5% da população estudada nestes centros no estado de São Paulo. Ou seja, 1/3 dos pacientes internados nesses centros, que representam o estado de São Paulo, são pacientes com critério de terminalidade e que se beneficiam de atenção paliativa exclusiva. Muito. Isso foi igual ao que a gente encontrou aqui no HC. No HC o número foi 37%. Nesses centros todos juntos, 32,5%. Em fase final de vida, aquele que o médico disse, eu acho que o doente não sai do hospital, vai morrer aqui. E a gente confirmou depois de um ano que de fato eles morreram naquela internação. 19,5%. 19,5% das pessoas que estavam internadas naquele período no hospital eram pacientes que já tinha claro que iam morrer naquela internação e não recebiam nenhum tipo de assistência de cuidado paliativo, porque os serviços não tinham, porque os serviços não estavam organizados, porque o doente não foi reconhecido, enfim. A assistência que era devida e apropriada não existia. Toda essa análise ela foi feita para cada centro em separado. Esses são os dados compactados globais. A amostra do ICESP, por acaso, é a menor delas. Ela tem 10% de toda a amostra. São doentes realmente muito graves, com uma taxa de mortalidade de fato alta e com uma indicação de cuidado paliativo também alta, porém nem sempre reconhecida. Mas isso que você está dizendo tem todo o sentido. O que eu quero dizer é que o N relativo ao ICESP é pouco representativo como amostra total, se analisar separadamente. Mas a amostra ICESP é uma amostra diferente. Só de câncer, doentes muito mais graves, mortalidade altíssima, isso foi visto. Tá? Eu estou te mostrando um resultado geral. Tenho à disposição cada um dos centros com todas as informações. Mas assim, chama muito atenção. Se eu olhar aqui perfil 345 no ICESP, mesmo aqui, olha aqui, 42% contra 19% da média. Quase metade dos doentes que estavam internados lá, o médico disse que ia morrer naquela internação.
A amostra foi feita nos hospitais que também tinham condição de levantar para os pacientes pediátricos. E é claro que houve um perfil de diagnósticos para os pediátricos completamente diferente para o perfil do adulto. Quando isso era aplicado para a população adulta, era uma tabela de diagnósticos que era usada. Quando era para o pediátrico, era outra tabela de diagnósticos. Então, foram 2 trabalhos em um só, repetidos de maneira semelhante. Olha o dado para paciente pediátrico. É muito parecido. Tá? 30,8%. Você vê, por exemplo, aqui não aparece o ICESP. Tá? Porque eles não têm esse paciente lá. É muito doente mesmo. 18,5% de crianças estavam morrendo naquela internação, de acordo com a opinião. Entenda bem, isso é opinião subjetiva do médico. Isso depois foi checado e houve uma concordância. 100%? Claro que não, mas é linear. Quando o médico diz esse doente vai morrer agora, o doente morre agora. Quando o doente diz eu tenho expectativa, quando o médico diz eu tenho expectativa que esse doente faleça em 1 ano, esse doente falece em 1 ano. Tá? Num estudo bem preliminar a esse que eu fiz quando eu ainda estava aqui no INCOR, relacionado à UTI apenas, uma UTI de 30 e poucos leitos, a concordância chega a quase 90%. Quando o médico diz, acontece, em quase 90%. 87% se não estou enganado. Olha a curva de Kaplan-Meier com relação aos perfis para a população adulta. Quem tinha perfil 1 tinha sobrevida muito parecida com o do perfil 2. Doença em evolução e doença avançada não terminal teve uma expectativa de vida aumentada e mais ou menos superposta. Mas quando você puxa para os outros perfis, abre muito. Dizer que que um indivíduo é perfil 5 corre porque ele vai morrer logo mesmo. 50% da amostra faleceu em 5 meses, mais ou menos. Tá? Ou antes, a maioria deles. Então, o que eu quero dizer com isso é que, além de conseguir discriminar, o questionário discrimina por categoria. Ser de uma categoria diferente determina uma possibilidade real de evolução diferente para adulto e para criança. Para as crianças também deu, juntando o pool de crianças, né, nesse tempo que foi avaliado. Também perfil 1 e 2, aqui cruzou um pouco, porque na verdade o 4 ficou um pouco para cima. A minha análise crítica é que essa coisa da avaliação da criança precisa ser afinada. Porque é muito diferente. Querer dizer que é superpor o resultado pensando na criança, quanto mais você chega perto de olhar as informações, menos você tem a conclusão. É outra história. Cuidado paliativo pediátrico tem as mesmas bases, etc., mas é outra história, outros critérios, outro planejamento, outro tudo, de verdade. O que a gente pode ter de aplicação no SUS para isso? Estimar as necessidades assistenciais por estado e o impacto econômico, isso é um desejo para um próximo estudo. Classificar os pacientes em perfil com a fase de evolução de doença na população vertical. Pode ser ampliado de uma maneira sistêmica, populacional para o Brasil, se isso for uma metodologia que for aceita e entendida como benéfica. Bom, e aí alguém vai me perguntar, mas de onde você tirou isso? Como você fez essa avaliação? Isso foi feito a partir do que existe na literatura de elementos que são mais preditivos de se identificar quem é que precisa de cuidado paliativo adulto. Principalmente, adulto. Por isso que eu digo que eu coloco a criança sempre, como sempre, num parênteses, mas para adulto. Tem algum instrumento que você comparou e validou na literatura porque você quer querendo mostrar uma coisa? Será que tem um instrumento médio que ele quer medir? Não existe nenhum instrumento na literatura com esta proposta. Então o que existe, como eu fui atrás disso, como alternativa para validar o instrumento é submeter o instrumento para avaliação de especialistas na área, explicar qual é o trabalho e ver, e para eles olharem e entenderem se esse instrumento mede o que se propõe a estar medindo. E isso está sendo feito agora, com gente do Brasil e de fora do Brasil. Será que se eu aplicar e ela aplicar, ele aplicar, nós vamos achar um resultado igual? Será que tem reprodutibilidade? Eu tenho enorme expectativa que sim, mas isso também está sendo feito agora, tá? Para entender se esse instrumento é reprodutível e validado por especialistas. Porque se essas duas respostas forem afirmativas, e eu acho que é, até porque
a gente pôs o carro na frente dos bois e fez um monte de estimativa clínica 1 ano depois e viu que bate, que dá certo, que funciona. Antes do especialista me dizer que funciona. Podia ter dado com o burro na água, mas não aconteceu. Mais importante, realizar a inferência sobre impacto econômico e resolutividade desse tipo de assistência, inclusive envolvendo deshospitalização, racionalização do tempo de internação e recurso, que é uma preocupação da Secretaria. Eu faço parte de um grupo de deshospitalização, o secretário está especialmente preocupado em criar uma política para deshospitalizar e ele entende que o cuidado paliativo é uma ferramenta para isto. Além de hospital-dia, além de ambulatório para tomar antibiótico de longa permanência, além da assistência domiciliar, além de um monte de coisa. O que a gente conclui, portanto? A distribuição dos dados demográficos, faixa etária, sexo, internação em UTI e taxa de óbito mostrou que os centros eram de alguma forma semelhantes em linhas gerais, mas a numerosa amostra permitiu identificar diferenças estatisticamente significantes entre os centros em todas as características clínicas e diagnósticos e, portanto, isso aumenta a validação externa ou generalizabilidade dos dados e esses dados podem ser aplicados para uma coisa maior que é o Estado. A análise mostrou dados preocupantes da população adulta, 37,3% pacientes com doença avançada, aqui perfil 2 a 5, lá estava mostrando 3, 4 e 5, aqui eu concluí o perfil 2. 37% tem doença avançada, pelo menos, não é doença em evolução. 2, 3, 4 e 5. E uma prevalência significativa de doenças crônico-degenerativas, principalmente na população geriátrica. Aqui uma análise mostrando só dos geriátricos, que não chega a ser surpresa. Da população geral, 30,4% foram considerados por seus médicos como portadores de critério de terminalidade e expectativa reduzida até 1 ano. E o mesmo se deu com a população pediátrica com doença avançada, perfil 2, 3, 4, e não aqueles 30% do perfil 3, e 28% com critério de terminalidade. Uma vez que eu mostrei aqueles números, o pessoal falou, tá bom, o que você precisa então para deshospitalizar os doentes que não precisam estar aqui e me dar mais leito? Só para você ter uma ideia, se eu conseguisse tirar no ICHC o número de pacientes que eu tinha que tirar, para isso eu dependo que os doentes sejam reconhecidos, para isso eu dependo que os doentes sejam encaminhados e para isso eu dependo que o meu aparato para tirar seja eficiente. Nem tudo isso, nenhuma das três acontece de forma 100% adequada, mas o que a gente consegue fazer hoje é tirar os pacientes do hospital para leitos de unidade de agudo, que a gente chama de enfermaria de cuidado paliativo, que tem uma especificidade. Leitos de hospice, para pacientes de baixíssima complexidade ou fim de vida, domicílio, e tem assistência domiciliar que atende esses doentes específica do cuidado paliativo, e um ambulatório, que a partir do momento que essa necessidade surgiu, explodiu a necessidade de ter ambulatório, porque os doentes começaram a não morrer fora dessas estruturas. Cuidados de uma maneira diferente, ao contrário do que se imaginava, eles recebem alta. Na enfermaria, 50% mais ou menos. No hospice começou, como era muito câncer no começo, o PS estava com porta mais aberta, chegava a morrer 97%. Hoje em dia, com o PS, que os doentes oncológicos praticamente não chegam, é mais doente com falência de órgão, neuropata, a mortalidade no hospice caiu para 70%, ou seja, 30% eu dou alta do hospice e volta para o ambulatório. Esses doentes vão para onde? Vão para o ambulatório, vão para a assistência domiciliar, vão para a unidade de agudo e vão para o hospice. E passam a rodar dentro desta estrutura. Se ele tiver uma necessidade, ele não volta para o PSHC. Nós temos uma central de monitoramento telefônico em que o doente fala, estou passando mal, arrancou a sonda pela 1000ª vez. Interna no hospice, passa a sonda de novo, vão fazer uma gastrostomia. Não vem para o HC mais. A quantidade de tempo dedicado pelos profissionais, o número de profissional por paciente é maior. E outros procedimentos que a gente chama, reunião de família, que são coisas específicas para tomadas de decisão, horas de reunião. A média de reunião de família minha é de 55 minutos. Na pediatria. 1h30 que tem 3, 4 profissionais ou mais sentados com uma família para tomar decisão. Para evitar uma UTI intempestiva, uma sonda que não vai servir, etc, etc, etc. Na verdade, ele segue o mesmo esquema de um leito de semi-intensivo que outro... Sim, o que a gente pensa, por exemplo, para ter umas contas para com valor profissional, um dia me pediram, quantos profissionais você vai precisar para esses 200 leitos? Como assim? E aí você sai correndo atrás do que o mundo faz e tenta fazer as aproximações, né? Mas para a enfermagem,
tem uma coisa um pouquinho mais clara com relação a essa coisa da a comparação é com a semi-intensiva. É com a necessidade de enfermagem de uma semi-intensiva. Que seria em torno de 9 horas. Por hora que eles identificam. A sensação que eu tenho é que esse sistema ele só funciona se ele tiver todo equipado. Porque o agudo, ele vai para algum outro lugar, ou ele retorna para a casa dele, ou ele vai para o hospice. Mas não adianta a gente pensar nuclearmente, a gente tem que pensar como sistema. Então, mas aí, Ivete, isso exige uma inteligência. Uma inteligência que norteie essa história. A tal central telefônica que eu tenho, o doente tem acesso, e a gente tem acesso a eles. Eu aumentei a dose de opioide no ambulatório, sei lá se ele não vai ficar sonolento, se não foi demais, se ele vai parar de tomar. Escuta, você está tomando? Deu muito sono? Né? Deu um pouco. Lembra que eu falei que vai dar um pouquinho de sono nos primeiros dias? Não para. Você liga 3 dias depois, tô melhor. Ou, ela chumbou, não acorda mais, traz. Mas traz para a enfermaria. Por apps, né? Aplicativos, né? Só, assim, na parte de pediatria, acho que a gente tem que sentar em sua parte, no caso agora, chamou muito a atenção a diferença de Botucatu para os outros. Mas tem uma coisa... A gente teve um problema específico com os dados de Botucatu, que nas tabelas, ficou claro nas tabelas específicas de Botucatu e rescaldou na geral com certeza. O número de pacientes internados em UTI, eles tiveram uma análise que ficou uma coisa esquisita. A população deles é esquisita, está esquisita. Não é mal. O levantamento não foi feito perfeitamente. Na realidade, é assim, vou falar pelo Instituto. A aplicação a gente estava muito perto de quem estava respondendo, porque nós temos cuidado paliativo. Então você, de certa forma, você fala assim, olha, você responde esse questionário para mim, é importante para isso. Eu acho que existe uma atenção quando você faz dessa forma. Com certeza. Por isso que eu acho que talvez a investigação pediátrica. O Botucatu está muito ligado ao anestesista, né? Mas o Guilherme é uma coisa. Não, ele é ótimo. Ninguém tá fora. Gente, eu não estou criticando como foi feito. Eu estou dizendo que pode ter subjetividade. Ivete, eu não tenho dúvida que haja viés. Eu tenho uma... Eu estou aqui, tem três pessoas nessa sala, a Simone, a Juraci e a Edinalda, que estão muito de perto nesse projeto, e nós estamos com reunião marcada para a semana que vem, com uma lista de pendências e de possíveis vieses e esquisitices, que nós vamos olhar uma por uma de novo. Porque tem coisas que estão um pouco estranhas, sim. E é isso porque só viram meia dúzia de tabela das inúmeras. Então, assim, tem. E que são coisas... que é da forma da coleta, apesar de que todo mundo foi treinado numa sala como essa para aplicar o questionário da mesma forma. O questionário é simples, mas houve um treinamento. Era importante saber aplicar da mesma forma, para obter o mesmo dado. É um estudo muito grande, era muita gente. A gente sabe que tem coisas que são difíceis, mas eu acho que o valor tá além disso. Quer dizer, um tipo de análise populacional como essa, com este objetivo ousado de tentar classificar todo mundo, botar em um quadrado, quer dizer, isso é um negócio que realmente não tem. E assim, eu estou bastante ansioso para começar a publicar essas coisas e estou só esperando a validação dessa coisa do questionário pelos experts, para poder falar, bom, tá validado, deu tudo isso. Bum. Vocês conseguiram fazer uma projeção de número de leitos evitados, do número de internações? Pro ICHC, deixa eu me lembrar, puxar de cabeça agora. Pro ICHC, quando era aquele pilotinho dos 500 pacientes, tirando os doentes com perfil 3, 4 e 5 do HC e botando nos nossos leitos, a gente conseguia por ano mais 240 diárias de UTI e mais 80, 70 e poucas internações clínicas em enfermaria. Então, isso é uma coisa que precisa ser calculada para o Estado. Eu calculei para o ICHC num piloto. Preciso calcular para o Estado. Aí essa coisa da custo-efetividade entra para valer. Pensar em dinheiro. Posso fazer uma pergunta? Não, a pergunta é você
você fez o primeiro trabalho aqui no Encore e esse de agora? Na verdade, Reproduz ou não reproduz a resposta expedida? o trabalho foi feito no ICHC. No Encore eu tinha uma coisa preliminar quando eu era daqui, que eu estava começando a engatinhar nessa história. O trabalho que foi feito como esse foi no HC. E aí nós reproduzimos para o Estado. Reproduziu. A curva de Kaplan-Meier é parecida, os números, os 30%, 30 e poucos por cento são parecidos. Bate, não teve, puxa, isso aqui, não. Os dados principais batem todos. Tá? Eu acho que é importante colocar isso como primeira etapa de validação. Assim, não estou chutando na lua, né? Tem diferenças, mas elas são consistentes. É consistente, tem consistência. Com o que já foi observado. Correto? E agora a apresentação dia 22 para os gestores. Tá bom? Tá bom. A título deste trabalho, que o Hospital do Tatuapé participou, o estudo foi feito para ser aplicado em não especialistas. É o médico, qualquer médico, que vai responder perguntas simples de sim ou não. A primeira pergunta, se você lembrar, você participou. O teu doente tem algum desses diagnósticos? Dá uma lista. Ele olha, tem esse, tá bom, obrigado. Se não tem... Não interfere se você pega, por exemplo, em esses hospitais todos têm residentes. Um R1 começando. Isso. O que a gente acredita, como isso depende muito do tirocínio clínico, e a gente tem no questionário, isso não foi analisado ainda. A gente cortou médicos com menos de 5 anos e mais de 5 anos de formado nas respostas. Tá? Porque é uma coisa do tirocínio clínico. Mas ainda assim, porque tem perguntas que são especificamente. Você estranharia se o doente morresse em 1 ano? Essa é uma das perguntas. Se o cara não tem experiência, ele pode dar uma resposta que simplesmente ele não concorde com nenhum outros professores dele, se forem perguntados da mesma maneira. Quer dizer, então... Agora, o questionário é feito para gente que não é especialista. Agora, para trabalhar com cuidado paliativo, no Hospital da Complexidade, que é o Tatuapé, vai precisar ter capacitação especializada da equipe, sim, para trabalhar. Digamos, não, o Estado resolveu que vamos fazer isso, isso, aquilo, e o Tatuapé vai ter este aparato. Para o Tatuapé cabe ter uma unidade de agudo de cuidado paliativo dentro do Tatuapé, porque vai comunicar com o hospice, que é no bairro do lado, enfim. Vocês vão precisar ter uma capacitação específica para trabalhar numa unidade de agudo, quando isto for. Mas para agora, para responder o questionário e fazer a pergunta, para a pesquisa, não. E aí você está montando assim, tipo, para uma estrutura que possa capacitar o pessoal? Capacitação hoje é um negócio do momento, assim, a pergunta do momento. No Brasil existem as residências médica e multiprofissional. Os cursos de capacitação, são poucos, mas já existem, cursos na modalidade aperfeiçoamento, que são 180 horas presenciais, e especialização, 360 horas presenciais, ligados a um centro universitário, com reconhecimento do MEC, etc, etc. E as pessoas, tendo isso ou não, elas podem fazer uma prova na AMB de especialista. Para isso ele vai ter que ter um currículo que pontue e vai ter que passar numa prova específica de medicina paliativa, para ser considerado um especialista pela AMB. Quer dizer, uma coisa não exclui a outra. Fazer o título da AMB não exclui que você faça um curso. Fazer um curso não te dá o título da AMB. Fazer a residência não te dá o título da AMB, mas é quase lá, porque tem um peso enorme a residência. Tá? Isso falando para médico especificamente. Então, iniciativas de capacitação no país tem cada vez mais. Tá? Algumas maiores, outras menores, mas já é possível. Na cidade de São Paulo, principalmente. Tá? Pelo resto do Brasil é mais diluído, mas aqui na cidade de São Paulo é onde tem mais coisa. É só mais uma pergunta. É que assim, se for planejado assim, montar tipo, como se fosse sessão intensiva e como é cuidado paliativo, é importante a participação dos familiares. Se a gente puder trazer os familiares, baratearia esse cuidado, baratearia, e acho que até seria mais humanizado. Por familiar assumir o cuidado? Olha, a ajuda do familiar é bem-vinda sempre, a presença principalmente. Mas isso é um trabalho profissional. A ideia não é profissionalizar familiar. Eu posso treinar cuidador para dar conta fora do hospital. Dentro do hospital, o trabalho é da equipe do hospital. Então, sentindo, já preparando que possa levar para casa
Isso é extremamente desejável. Faz parte do trabalho da gente, tanto no hospice como na unidade de agudo, treinar a família para um cuidado em casa, caso essa família ainda não esteja adaptada a essa nova realidade. É importante. O trabalho teve uma busca ativa dos pacientes. Digamos que o Estado crie uma estrutura para receber esses pacientes. Deveria ser criada também uma estrutura de busca ativa? Na verdade, a ideia é que isso possa ser uma ferramenta que esteja grudada numa IH. A hora que o indivíduo faz a internação do doente, ele preenche as 4 perguntas. Sim, não, não, sim, sim, não, não. Bom, isso vai para uma classificação. Se esse doente é um doente que está classificado como 3 e 4, ou 4 e 5 no caso aqui, e que é um indivíduo prioritariamente para cuidado paliativo, isso tem que ser um disparador automático para acionar esse dispositivo que vai ser criado pelo Estado. Para que ele não entre na linha, UTI, unidade não sei o quê, procedimentos, cirurgias necessárias. Claro que não uma coisa de cima para baixo impositiva, mas uma coisa que a comissão, é como comissão de infecção hospitalar. Precisou prescrever antibiótico? Tem que chamar a comissão de infecção hospitalar. Bateu o perfil 4 e 5? Tem que chamar a comissão de cuidado paliativo. Não poderia, a gente podia ficar conversando horas aqui, né? Mas, por exemplo, assim, na realidade, a palestra de hoje era relacionada ao núcleo de segurança, né, do paciente. Isso não deixa de ser uma segurança. De forma nenhuma, claro. Acho que poderia, assim, quanto mais fortalecer isso, juntar para fortalecer, tem mais chance de dar certo, né? E, principalmente, umas coisas que a gente achava que era modismo, mas acho que hoje eu penso diferente, é a história das acreditações hospitalares, né? Isso é comum em vários hospitais de fora e nos bons hospitais brasileiros. Acho que era uma coisa que poderia ajudar, né? Ou seja, um hospital acreditado é aquele hospital que pensa no paciente livre de dor. Fora do país aqui, ter cuidado paliativo é critério para acreditação, fora. Como o Joint Commission e o canadense. Agora uma pergunta assim, meio boba. A gente tem em alguns hospitais, em vários hospitais em São Paulo, até tem um hospital, acho que fica em Mogi das Cruzes, que são aqueles hospitais de crônicos, que, por exemplo, dependem de ventilador. Isso é comum até em criança, né? Tem criança que mora no hospital há 3 anos, né? Isso não é um cuidado paliativo. Não. Mas é porque ela está assim, tirando o respirador. Mas, por exemplo, eu te digo? Eu não falei que o cuidado paliativo vai do início do diagnóstico de uma doença crônica? Isso não é uma doença crônica? Então, essa criança, esse adulto, dependendo de respirador, ele tem necessidade de uma série de ações de cuidado paliativo. E talvez esse indivíduo esteja no nível 3, de evolução de anos dentro do nível 3. É uma doença terminal que eu não modifico mais o curso, mas não está morrendo agora, e vai morrer. O 3 é aquele que eu não mudo mais o curso, ou seja, é ventilador e esquece que eu não vou tirar. Mas não está morrendo agora, vai morrer. Posso, inclusive, mandar o ventilador, às vezes fica mais barato comprar um ventilador e... Então, mas ele é o 3. O 3 é um indivíduo que precisa de muito cuidado paliativo. Então tem que ter uma equipe inteira em cima, tem que ter um nutricionista, tem que ter fisioterapeuta por perto, tem que ter uma ação e um olhar desses outros profissionais como um todo de uma maneira integrada. Um monte de coisas. Então... Nenhuma dessas modalidades que eu falei para vocês, a unidade de agudo e o hospice, são unidades para crônicos. A média de permanência nessas unidades são em torno de 15 dias. Então, não são unidades para crônico. Mas não tem cuidado paliativo? Tem doente crônico que precisa de cuidado paliativo? Tem, e acho que o Brasil precisa. Eu tenho feito um flerte com a unidade de Suzano aqui do HC já há um tempo, porque eu acho que a gente precisa ter um braço lá dentro. Porque esses doentes neuropatas, esses doentes com alta dependência de ventilação, esclerose lateral amiotrófica que depende de ventilação não invasiva, etc., que não consegue ir para casa, distúrbio motor, esses indivíduos precisam de toda essa atenção paliativa, posto que são nível 3, como eu categorizei, mas não numa estrutura de hospice, que é para fim de vida ou coisas de baixa complexidade, nem numa unidade de agudo, que é para controle de sintoma e reversão rápida de situações. É uma outra coisa. É uma modalidade de crônico que nós não temos. Parabéns, doutor Ricardo. Eu queria justamente
lhe agradecer. Eu acho que a gente tem muito que conversar sobre esse assunto. Esse assunto não vai se esgotar. E eu preciso que vocês apresentem aos gestores no dia 22, às 9h30. Né? A Patrícia vai coordenar a reunião com as regiões de saúde, por favor, né? E orientar isso para fazer acontecer. Só complementar, vocês estiveram juntos também com a doutora Marísia de Carvalho, né? Ela fez em Ribeirão Preto um outro capítulo deste mesmo projeto, né? E lá teve articulação com o domicílio e a unidade básica de saúde e o nível do Hospital das Clínicas. Então, é um capítulo a mais. Vamos juntando esses conhecimentos e precisamos de muitos mais ainda para esse planejamento, que aí vai ser delineado e discutido com os gestores no dia 22. E este é um capítulo em continuidade. Continuidade, né? São conhecimentos preciosos que estamos começando a fazer. Um desenvolvimento inicial da disciplina no país, mas a construção da política do Estado de São Paulo pode fazer exemplo para os demais. Então, por favor, alerta, sentinela, Tá bom, luz vermelha. para a gente poder fazer, quanto mais conhecimento, quem tiver mais ideias, quem tiver mais propostas de solução, coloque no papel, comunique. O Dr. Ricardo está coordenando esse desenvolvimento agora e a gente precisa muito mais ainda, muitos mais anos produzindo conhecimento nessa direção, né? E multiprofissional, sobretudo, a parte de qualidade de vida precisa muito trabalho. Por favor, quem tiver capacidade, condições de fazer, comece a fazer agora, façam em conjunto, quantos mais, melhor, né, para a gente poder evoluir nisso aí.